Cada um desses desastres poderia ter sido facilmente evitado. Em vez disso, inúmeras vítimas encontraram seu fim quando menos esperavam. Uma festa surpresa de aniversário toma um rumo assustador, deixando 20 pessoas mortas e dezenas de famílias devastadas. Saímos rapidamente do carro achando que era uma árvore caindo ou uma explosão, mas não sabíamos o que era. Logo se transforma no desastre de transporte mais mortal da história recente dos Estados Unidos. Foi pura negligência ou uma tragédia inevitável? Em 6 de outubro de 2018, amigos e família de Amy Steinberg planejavam comemorar seu 30º aniversário em uma cervejaria a cerca de 1 hora dali. Após o aluguel inicial da limusine ser cancelado no último minuto, eles contrataram às pressas uma da Prestige Limousine de Wilton. A limusine branca alongada que eles encomendaram era uma Ford Excursion XLT 2001 personalizada. O enorme utilitário esportivo Small, pesando 10.000 libras, passou por uma transformação dramática. Ela foi cortada ao meio e soldada de forma impecável, estendendo seu comprimento em mais 12 pés, transformando-a efetivamente em uma estrutura semelhante a um ônibus. Por volta de 1h30 da tarde, a limusine parou e o grupo de 17 pessoas embarcou ansiosamente no veículo. Entre eles estavam 4 irmãs, 2 irmãos, 3 veteranos do exército e 2 casais recém-casados. Dentro da excursão, os festeiros foram recebidos por luzes de neon chamativas, bancos acolchoados gastos e tábuas do chão marcadas pela ferrugem. Um dos participantes da festa entrou em contato com um amigo que inicialmente planejava ir, mas desistiu dizendo: "A limusine parece que vai explodir. Sim, haha, é uma sucata, literalmente. O motor está deixando todo mundo surdo." A limusine saiu de Amsterdã e entrou na Rota 30, uma estrada sinuosa de 2 pistas que corta o interior em direção à cervejaria em Cooperstown, a cerca de 1 hora de carro do condado de Montgomery, Nova York. O grupo estava se divertindo, tirando fotos e conversando enquanto seguiam viagem. No entanto, não muito tempo depois do início da viagem, algo deu terrivelmente errado quando o carro descia uma ladeira íngreme em direção a um cruzamento em T, em Schoharie. O motorista pisou urgentemente no freio, mas, para seu horror, o sistema de freios falhou. A velocidade da limusine aumentou rapidamente, ultrapassando rapidamente 160 km por hora. Desesperado para evitar uma colisão, onde o carro parou no cruzamento, o motorista tomou uma decisão em fração de segundo de desviar sobre a faixa dupla do asfalto, passando pelo sinal de pare e entrando desgovernado na entrada de um restaurante próximo. Do outro lado da estrada, estacionado no pátio de uma loja de produtos rurais, o passeio colidiu com um Toyota Highlander estacionado, lançando o pequeno utilitário a cerca de 24 metros pelo ar. 2 pedestres desavisados, um pai e seu genro, foram tragicamente pegos no caminho da destruição quando o Highlander os atingiu fatalmente. Infelizmente, a calamidade não terminou aí. Apesar de ter colidido com o Highlander, o Excursion continuou a cerca de 130 km por hora em direção ao seu destino final. O impacto violento contra as árvores lançou fragmentos de destroços pelo ar, enquanto o som de vidro se quebrando e metal se retorcendo reverberava pelo ambiente. A limusine acabou parando em uma vala, com o compartimento do motor quase totalmente achatado. Surpreendentemente, a parte externa do compartimento dos passageiros parecia estranhamente intacta, escondendo a realidade horrível do que havia dentro. A colisão tirou instantaneamente a vida de 16 pessoas, pois a força do impacto causou ferimentos fatais. A ausência de cintos de segurança agravou a situação, causando ainda mais danos, já que os corpos dos passageiros colidiram dentro da cabine. Os socorristas foram rapidamente enviados ao local, mas a situação era grave. Pegaram o desencarcerador, eu liguei, em 2 minutos desceram e abriram o carro. Estávamos tirando os corpos, ainda vivos. E continuamos. No rescaldo, o número de mortos subiu para 20, com 2 vidas adicionais perdidas em poucas horas. Isso incluiu todas as 18 pessoas que estavam na limusine. Foi um dos acidentes de transporte mais mortais da história recente,
deixando para trás famílias destruídas e amigos enlutados. A dimensão da tragédia teve um impacto tão profundo em paramédicos experientes que eles sofreram graves problemas de saúde mental devido à cena angustiante que encontraram no local do acidente. Após o acidente, uma investigação intensiva começou para descobrir as causas e os possíveis fatores envolvidos. Não demorou muito para que uma série de informações preocupantes viesse à tona. A limusine estava em más condições, com diversos problemas mecânicos que não haviam sido resolvidos. As autoridades federais descobriram que a empresa que alongou a limusine em 2001 não tinha a licença exigida e não fez a atualização dos freios para suportar o peso extra. E mesmo que o Departamento de Transportes do Estado tenha classificado a excursão como um ônibus devido ao seu tamanho, ela não passou pelo processo necessário de certificação ou inspeção. Mais grave, o departamento emitiu 2 ordens para retirar a limusine de circulação meses antes do acidente. Apesar disso, o adesivo que indicava que o veículo estava inapto não estava presente no momento do acidente. Além disso, a empresa já havia sido obrigada a entregar o registro e as placas de todos os seus veículos, incluindo a limusine, devido a violações anteriores. Registros federais mostram que a empresa havia recebido 22 autuações por infrações nos 24 meses anteriores ao acidente. Em setembro, 3 dos veículos deles foram reprovados em inspeções e foram autuados por infrações como saídas de emergência defeituosas e freios com mau funcionamento. O motorista não tinha licença adequada para operar o veículo. Ele também não foi submetido ao teste obrigatório de drogas, como uma autópsia revelaria mais tarde a presença de THC em seu organismo. Cintos de segurança abdominais na limusine passaram despercebidos pelos passageiros por estarem escondidos sob os bancos. Só foram encontrados quando investigadores removeram os bancos após o acidente, apesar de alguns cintos abdominais e de ombro visíveis. Não se sabe por que nenhum passageiro usava cinto de segurança. À medida que as investigações avançavam, surgiram questões perturbadoras sobre os laços clandestinos da empresa de limusines com as forças de segurança. Shahed Hussein, dono da empresa, tinha um passado controverso por já ter sido informante do Departamento Federal de Investigação em caso de terrorismo. No entanto, ele havia retornado ao seu país natal, o Paquistão, 6 meses antes do acidente, mas as conexões de Shahed não puderam protegê-lo das ações legais iminentes. Em março de 2019, um grande júri indiciou ele e seu filho, Nauman, por acusações de homicídio culposo e homicídio por negligência criminal. As acusações alegavam que o jovem Hussein permitiu que a limusine continuasse em serviço, mesmo sabendo que ela era insegura. Autoridades estaduais já tinham declarado o veículo impróprio para uso 1 mês antes. Os promotores afirmam que Nauman retirou o adesivo de fora de serviço do para-brisa e que suas ações contribuíram diretamente para a morte dos passageiros. Após inicialmente declarar-se inocente, Hussein fez um acordo com os promotores em fevereiro de 2021. Em troca de se declarar culpado por 20 acusações de homicídio culposo, uma acusação de homicídio e uma de agressão, Hussein foi condenado à liberdade condicional e serviço comunitário, mas evitou a prisão. No entanto, seu tempo no tribunal ainda não havia terminado. O resultado provocou fúria entre as famílias das vítimas que sentiram que a justiça não foi feita. Em agosto de 2022, um juiz rejeitou o acordo por considerá-lo fundamentalmente falho, dizendo que ele não reconhecia a consciência de Hussein sobre os riscos. Como resultado, Nauman Hussein retirou sua confissão mais de 5 anos após o trágico acidente. A justiça finalmente seria feita. Hoje, ele foi condenado de 5 a 15 anos após ouvir declarações comoventes de 9 familiares diferentes. Uma jurada afirmou que o veredito de culpa se deveu ao esforço do operador da limusine para burlar regras do Departamento de Transportes e a falta de manutenção do veículo. Embora a sentença proferida seja menor do que as famílias esperavam, a defesa delas por segurança e reforma no setor de transporte resultou em mudanças concretas na indústria com a legislação LimuSafe. O novo mandato exige inspeções veiculares mais rigorosas, maior fiscalização das empresas operadoras de limusines e a incorporação de equipamentos de segurança adicionais nos veículos.
O próximo desastre era um pesadelo prestes a acontecer. Quando finalmente aconteceu, uma família estava com a câmera gravando. Em meio às serenas montanhas do norte da Espanha, um retiro de verão rapidamente se transforma em um pesadelo. De dentro do seu trailer, José Soleil, sua esposa e filha, assistem a uma torrente de água fluir incontrolavelmente abaixo da janela. Agora tudo se foi, restando apenas alguns trailers presos às árvores e ondas de água lamacenta ao redor deles. Apesar da gravidade da situação, a família está segura agora. Uma enchente carregando troncos e pedras devastou tudo. O ataque repentino os lançou em uma luta desesperada pela sobrevivência, com a sombra da morte pairando. Dezenas de outras pessoas não tiveram a mesma sorte. Ela surgiu do nada e os pegou de surpresa, exceto por alguns que sabiam que era apenas uma questão de tempo até o inevitável acontecer. Na manhã de quarta-feira, 7 de agosto de 1996, o Instituto Nacional de Meteorologia da Espanha emitiu alerta de tempestade para o norte do país. Verão traz chuvas fortes frequentes na região, mas segundo especialistas, essa seria mais intensa, com a província de Aragão sendo a mais afetada. E, situada ao norte dela, bem no meio da Cordilheira dos Pirineus, está o acampamento Sierra de las Nieves, um dos mais bonitos do interior da Espanha naquela época. O local premiado havia sido inaugurado 6 anos antes e era renomado por sua qualidade. Em agosto, mais de 600 hóspedes se registraram no local, mesmo com muitos tendo decidido fazer excursões. O lugar estava lotado de pessoas que não se deixaram abalar pela chuva. Afinal, uma pancada de verão definitivamente não poderia mudar o humor delas. Quando a chuva forte começou no fim da tarde, as pessoas se abrigaram em barracas e trailers até passar. No entanto, meia hora depois, a chuva ficou ainda mais forte. Mesmo assim, isso ainda não parecia incomodar os convidados acomodados em suas barracas. Eles não sabiam que descansavam em uma armadilha mortal. O acampamento Las Nieves foi construído sobre um depósito de sedimentos na base de 2 colinas íngremes, mas, mais importante ainda, na saída do desfiladeiro Eres que passa entre elas. Ao longo dos anos, ele tem sido suscetível a fortes torrentes de água em seu canal durante chuvas intensas. A chuva estimada no acampamento foi de 200 a 250 milímetros. No dia do desastre, cerca de 1/4 dessa chuva caiu em apenas 8 minutos. O solo não conseguiu absorver tanta água, então todo o excesso desceu pela ravina, arrastando troncos e pedras. Isso causou um bloqueio na ponte que quebrou sob pressão, enviando uma onda de água e detritos para o acampamento. Em apenas alguns instantes, a calma deu lugar ao pânico enquanto a onda passava. Os hóspedes foram lançados em uma luta pela sobrevivência. Muitos foram pegos de surpresa e não tiveram tempo de escapar. Eles lutavam para se manter à tona enquanto a água os levava rio abaixo, junto com barracas, móveis, carros e até grandes trailers. Um dos sobreviventes lembra como a correnteza arrastou ele e sua família. De alguma forma, ele ficou preso nos galhos de uma árvore que caía. Ele teve sorte ao subir nela e encontrar abrigo no alto da copa, mas infelizmente, seus pais e 2 irmãos foram levados pela enxurrada. Os hóspedes pegos pela enxurrada, enquanto estavam em seus trailers, estavam um pouco melhor posicionados, pois estavam fora do alcance direto da água. Mesmo assim, ficaram presos em suas vans e trailers, flutuando como barcos sobre a água. Assim como o adolescente, aqueles presos nas árvores tiveram sorte, pois foram salvos de serem arrastados pela enchente. Alguns gritavam, nós vamos morrer, e eu disse, não, não vamos, filho. Mas assistindo ao noticiário hoje, algumas crianças realmente... Minha sorte. Com o passar do tempo, o nível da água diminuiu e a enchente perdeu seu poder destrutivo. Ainda assim, a chuva forte seguia e a água marrom corria pelo acampamento, impedindo as pessoas de escapar ou alcançar quem ainda estava em perigo. Tempo precioso foi perdido até que a água baixasse para um nível seguro. Mesmo profundamente abalado com a tragédia, não havia tempo a perder, pois ainda havia pessoas para resgatar. Felizmente, a notícia do desastre rapidamente chegou à vila próxima de Biescas e seus moradores, junto com uma pequena equipe de bombeiros,
que correu para ajudar, fizeram um chamado geral por socorro e, ao anoitecer, centenas de soldados, membros da Cruz Vermelha e voluntários já estavam no local. Eles trabalharam a noite toda para resgatar o máximo de pessoas possível. Todos os feridos foram levados para Biescas, onde receberam primeiros socorros antes de irem ao hospital. Infelizmente, à medida que a operação de resgate avançava, as primeiras vítimas da enchente apareceram, mas naquele momento, a escuridão impedia os socorristas de avaliarem a dimensão da tragédia. Eles só perceberam o horror que havia acontecido no acampamento na manhã seguinte. Hóspedes e socorristas vagavam pelo terreno coberto de lama, procurando por sobreviventes e pertences pessoais. Onde antes havia árvores, agora estava repleto de carros e trailers destruídos. As ruas do acampamento haviam desaparecido. Água, lama e pilhas de entulho cobriam toda a área. Encontrar alguém era um verdadeiro desafio, mesmo com a ajuda de cães treinados. A lama endureceu rápido, dificultando aos socorristas localizar corpos de sobreviventes e mortos soterrados. A única maneira de vasculhar o solo era com a ajuda de varas, o que tornava o processo lento e cansativo, aumentando ainda mais o desafio do resgate. A enxurrada havia levado corpos para o Rio Galego. Uma das vítimas foi encontrada a 13 quilômetros de distância, no pântano de Sabanagu. Como aconteceu com muitos outros, a força da água foi tão intensa que arrancou suas roupas. A operação de resgate durou vários dias. Ambulâncias e helicópteros transportaram os corpos para um necrotério improvisado para identificação. Foi um processo árduo. A polícia não tinha informações exatas sobre o número de hóspedes, nem sabia suas identidades. O computador da recepção foi destruído pela enchente e ficou inutilizável. Traumatizados e entorpecidos pelo frio, os sobreviventes foram levados a Biescas, onde montaram um abrigo temporário. Seus moradores mostraram solidariedade às vítimas, oferecendo roupas, comida e abrigo em suas casas. Especialistas afirmaram que uma enchente como essa só acontece uma vez a cada 200 anos. Mas será que era esse o caso? No acampamento de Biescas? Muitos discordaram. O desastre não aconteceu do nada. E, na verdade, foram as pessoas que atrapalharam a natureza, não o contrário. Alguns culparam a localização do acampamento na entrada do desfiladeiro, já conhecido por enchentes repentinas, especialmente após uma grande enchente 70 anos antes. As autoridades construíram um canal no meio do depósito de sedimentos para direcionar a água em caso de chuvas fortes e proteger a área. Também foram construídas 36 barragens de sedimentos no desfiladeiro Herves para evitar deslizamentos. No entanto, o sistema construído para prevenir enchentes só contribuiu para a tragédia de 1996. Durante a tempestade, o excesso de água desceu rapidamente pelo desfiladeiro. Isso sobrecarregou e quebrou a maioria das barragens, liberando os sedimentos que elas armazenavam. Enquanto isso acontecia, cerca de 6.000 caminhões de toras, lama e pedras foram arrastados. Os destroços acabaram barrados por uma ponte acima do acampamento. Mas ela não suportou a pressão e quebrou, liberando uma onda de entulho que transbordou o canal artificial e cobriu o acampamento. 87 pessoas morreram no desastre do acampamento de Biescas. O último corpo só seria encontrado quase um ano depois, em 28 de julho de 1979. Durante a remoção do leito do desfiladeiro próximo ao local da tragédia, os trabalhadores encontraram os restos de um menino de 6 anos. Considerando a força destrutiva da enchente, foi uma sorte que mais de 500 visitantes sobreviveram à tragédia, muitos dos quais estavam ausentes do parque no momento. O prefeito de Biescas rejeitou todas as acusações, alegando, ao contrário, que o acampamento foi construído de acordo com as normas. Porém, registros indicaram que antes da construção, um funcionário do governo emitiu um relatório negativo devido ao risco do local. O governo ignorou imprudentemente a opinião de um especialista e agora pagaria por isso. O Tribunal de Huesca rejeitou a acusação criminal, alegando que a enchente foi excepcional e imprevisível, o que as famílias das vítimas não aceitaram. Eles travaram uma batalha judicial com as autoridades por uma década. Finalmente, em 2005, a Audiência Nacional reconheceu a responsabilidade das autoridades
e ordenou que o governo de Aragão e o Ministério do Meio Ambiente indenizassem conjuntamente 63 das 87 vítimas fatais. Com 11,2 milhões de euros, o governo nunca pagou sua parte da indenização. Quanto ao acampamento Las Nieves, ele foi reconstruído, mas em um novo local mais seguro. Um memorial foi erguido onde ele ficava antes. Um lembrete sombrio de que a natureza tem suas leis e você não pode ignorá-las. Deixando a enchente de Biescas, seguimos para a Alemanha, onde um esmagamento de multidão chocou o país. Love Parade é um dos maiores festivais de música da Europa. Um marco da cultura popular alemã, ela atraiu milhões de festeiros de todo o mundo por mais de 2 décadas. É 2010, e a cidade de Duisburgo está sediando a parada techno pela primeira vez. Caminhões de música circulam pelo terreno do festival, e alguns dos melhores disc-jockeys da Europa estão prontos para se apresentar. Sem dúvida, esta é a festa de uma vida. Rios de pessoas estão avançando em direção à antiga estação de carga, onde o evento gratuito está sendo realizado. Na entrada principal, centenas aguardam para entrar. Uma multidão animada lota a rampa principal rumo ao evento. No entanto, a cada minuto a multidão fica cada vez maior, fazendo com que o espírito festivo vá desaparecendo aos poucos. Agora há milhares de visitantes aglomerados na rampa principal. Em vez de gritos de alegria, as pessoas começam a gritar e pedir ajuda. Literalmente não há espaço para respirar. O evento divertido se transforma em uma cena de horror, tirando a vida de 21 jovens. É um desastre que ninguém esperava que acontecesse. Em um festival sobre amor e alegria, a Love Parade causou polêmica ao longo de sua história. Tudo começou em 1988 como um desfile de 150 pessoas nas ruas de Berlim Ocidental. 8 anos depois, tornou-se uma das maiores festas do mundo. 1 milhão de foliões dançaram na Strasse des 17 de junho no centro da capital alemã. Apesar disso, havia tantas pessoas contra o festival quanto havia participantes. Cidadãos e partidos políticos estavam preocupados com várias questões que acompanhavam a Love Parade, como danos ambientais, tráfico ilegal de drogas e regulamentos de segurança. Por esse último motivo, o Senado de Berlim negou a permissão aos organizadores do evento. E assim, em 2007, a Love Parade mudou-se para a área rural. A primeira cidade anfitriã foi Essen, seguida por Dortmund. Em 2009, a Love Parade de Bochum foi cancelada. Finalmente, em 2010, Duisburg sediou o evento. As Love Parades em Essen e Dortmund foram um sucesso, com 1,2 e 1,6 milhões de visitantes respectivamente, e Duisburg queria ter o mesmo êxito. Fazer parte da campanha de capital europeia da cultura foi mais um motivo para sediar o evento. O prefeito da cidade, Adolf Sauerland, estava determinado a fazer da Love Parade a melhor de todas, especialmente por causa da previsão de 1,4 milhões de visitantes. As autoridades da cidade queriam organizar o evento a qualquer custo. Inicialmente, havia preocupação de que o local não comportasse tantas pessoas. A cidade e o organizador da Love Parade, Lopavent Gayambaya, concordaram em realizar o desfile na antiga estação de cargas. Com uma área total de aproximadamente 120 mil metros quadrados, o local era pequeno demais para receber 1.400.000 visitantes. Para resolver esse problema, foi feito um acordo para limitar o número de pessoas no local a 250 mil. Além disso, toda a área foi cercada para atender aos requisitos das normas de segurança alemãs. A entrada da antiga estação de carga era mais preocupante que a área pequena para o desfile. A única forma de acesso era pela rua Karl Lehr, que passava por um túnel. Uma abertura conduzia à entrada principal, pela chamada rampa principal. Essa rampa deveria receber todos os visitantes que chegassem ao desfile. O problema era que o mesmo trajeto, incluindo uma rampa lateral mais estreita a oeste da rampa principal, também servia como rota de saída da área principal do evento. Não era a primeira vez que Lopavent Gayambaya e seu proprietário, Rainier Schaller, organizavam o desfile. Para esclarecer dúvidas sobre segurança,
contrataram um pesquisador de multidões que estudou detalhadamente a evacuação em caso de perigo. Os cálculos do fluxo de visitantes indicaram que a rampa principal era adequada como entrada. Cercada por altos muros, ela media 26 metros de largura e 130 de comprimento. Seu fluxo máximo seria de aproximadamente 115 mil visitantes por hora. O maior fluxo era esperado entre 17 horas e 18 horas, com cerca de 90 mil pessoas chegando à área e 55 mil pessoas saindo. E ainda assim, apesar dos planos e dos estudos dos especialistas em multidões, o desfile acabou em desastre. Então, por que eles não conseguiram prever o perigo? No dia 24 de julho de 2010, o dia do Love Parade, multidões de pessoas chegaram a Duisburg com grandes expectativas. No entanto, as coisas começaram a se complicar antes mesmo do evento começar, ou seja, os portões do festival deveriam ser abertos às 11 horas, mas devido a obras prolongadas na área central, a abertura foi atrasada em cerca de 1 hora. Portanto, quando os portões finalmente foram abertos ao meio-dia, um grande grupo de pessoas já estava esperando para entrar. Em cerca de 1 hora, milhares de festeiros se alinharam dos dois lados do túnel. Às 14 horas, o festival começou. Carros alegóricos e caminhões de música com DJs e dançarinos desfilaram ao longo do trajeto perto da entrada principal. A proposta era atrair visitantes para participarem do desfile e seguirem pelo trajeto. Na realidade, eles apenas obstruíram quem entrava na área principal, assim diminuindo o fluxo de pessoas. O congestionamento do carro alegórico aumentou a concentração de pessoas na rampa principal. Já às 14 horas e 42 minutos, toda a rampa principal, quase até o túnel, estava lotada. A quantidade de pessoas esperando ali excedeu a capacidade do gestor de multidão e da segurança, que não mantiveram o fluxo constante de entrada e saída na área principal. Eles tentaram apoio da polícia, mas não conseguiram contato por falta de walkie-talkies e celulares. 15 horas e 30 minutos. O policial responsável finalmente entrou em contato com o gestor de multidão, tentando coordenar as ações de controle da multidão. O plano era envolver os chamados empurradores, cujo papel era ajudar as pessoas a avançar e aliviar a pressão na rampa principal. Simultaneamente, a polícia bloquearia os acessos até a multidão diminuir e formaria um cordão na rampa para proteger os visitantes. Infelizmente, o plano falhou quase imediatamente, pois os empurradores não conseguiram mover as pessoas em direção à área central. No fim do túnel, os frequentadores do festival ameaçavam passar pelos controles de acesso, temendo que a rampa principal ficasse ainda mais cheia. A polícia reagiu formando 2 cordões no final de cada túnel para impedir o fluxo de visitantes. Às 16 horas, o fluxo de visitantes parou e o congestionamento começou no túnel. Às 16h12, a polícia começou a formar um 3º cordão no meio da rampa, praticamente deixando muito poucas pessoas na área, entre 3 cordões. Ninguém podia passar, mas o problema era que ninguém podia sair do local também. O que a polícia acreditava ser uma solução só agravou a situação. A multidão entre o 3º cordão e os portões de entrada não diminuiu. Os visitantes tentando entrar na área do festival colidiam com aqueles que queriam sair. A quantidade de pessoas chegando ao desfile era tão grande que cedo ou tarde os cordões se romperiam. Inevitavelmente, o cordão na extremidade leste do túnel colapsou às 16 horas e 14, seguido pelo da extremidade oeste às 16 horas e 21. De repente, uma multidão correu para a rampa principal, onde o 3º cordão ainda segurava as pessoas. Como resultado, ninguém conseguia entrar ou sair da área. De cada lado do 3º cordão policial, algumas pessoas começaram a escalar postes, placas de trânsito e outras estruturas para alcançar o local principal acima deles. Sob pressão da multidão, a polícia dissolveu o 3º cordão e deixou quem estava na rampa principal por conta própria. 16h27. Visitantes encontraram uma forma de sair da rampa principal por uma escada estreita na parede oeste, acima da abertura do túnel. Num piscar de olhos, a turbulência da multidão surgiu na área. Todos queriam alcançar a escada e subir enquanto os policiais percebiam a comoção ao redor deles. Eles tentaram controlar a situação, mas não tiveram sucesso.
Nesse momento, a situação começou a se transformar em um desastre irreversível. As pessoas chegavam pela extremidade oeste do túnel, tornando insuportável o aglomerado nas escadas estreitas. Quando a polícia retirou a grade do túnel para a ambulância passar, centenas de participantes correram em direção à rampa. Nem mesmo o anúncio da polícia de que a área do festival estava cheia e não seria acessível até o final do dia mudou a situação. A polícia e a segurança perderam completamente o controle da multidão, que estava determinada a entrar no festival. Coube aos frequentadores do festival saírem da turbulência mortal da multidão. Testemunhas lembraram que a cena era dolorosa de assistir. As pessoas se empurravam e algumas tentavam escalar outras para alcançar a escada. Alguns tentaram se salvar subindo nos postes de luz e no container do gerente de controle de multidão. Era importante ficar acima da multidão se alguém quisesse sobreviver. Havia dezenas de pessoas inconscientes, com seus corpos mantidos em pé pela massa densa. Vários levantavam as mãos, gritando por ajuda e tentando se manter de pé. Aqui e ali, uma pessoa simplesmente desaparecia na multidão agitada. Havia tantas pessoas em um espaço apertado que ninguém conseguia perceber a dimensão do desastre acontecendo bem diante de seus olhos, não muito longe da rampa principal. Rainier Schaller, organizador do desfile, dava entrevista descrevendo a Love Parade de Duisburg como um sucesso total. Ele não sabia que pessoas estavam morrendo a apenas algumas centenas de metros de distância dele. Equipes de emergência chegaram enquanto dezenas estavam deitadas no chão sem sinais de vida. Às 17h02, as primeiras fatalidades foram registradas na rampa. Na escadaria, as pessoas continuavam empurrando em direção à área principal do festival, muitos caindo sobre os outros. Percebendo que era a única saída da rampa e da multidão, a polícia tentou organizar as pessoas e limitar o número de quem subia as escadas. A densidade na rampa realmente diminuiu, mas a situação ainda era crítica. Por toda parte ouviam-se gritos desesperados por socorro. Foi só às 17h16 que a situação na rampa se normalizou, revelando as vítimas caídas inconscientes enquanto outras tentavam reanimá-las, bem ao lado delas. Em uma cena assustadora, corpos eram retirados da pilha de pessoas. Assim que o local foi liberado, policiais, seguranças e equipes de emergência correram para ajudar os feridos. Ambulâncias entravam e saíam do túnel às pressas, levando os feridos graves para o hospital. Na rampa, com a ajuda dos visitantes, socorristas buscavam sobreviventes para prestar primeiros socorros. A maioria dos feridos desmaiou por dificuldade de respirar na multidão. Eles precisavam ser reanimados novamente. Naquele momento, a festa ainda continuava na área principal do festival. Ao saberem do ocorrido na rampa principal, os organizadores decidiram não encerrar o evento. Temendo que a evacuação de emergência do local pudesse levar a uma tragédia ainda maior, o desastre na rampa principal resultou na morte de 21 pessoas e mais de 500 feridos. 15 pessoas morreram no local, enquanto as outras 6 vieram a falecer posteriormente devido aos ferimentos. Todas as vítimas morreram por asfixia compressiva, que é a limitação mecânica da expansão dos pulmões devido à compressão do tórax, resultando na perda da respiração. Simplificando, o ar foi bloqueado do corpo devido à pressão externa. Sem dúvida, foi a turbulência da multidão que os matou. A questão é, o que causou a turbulência em primeiro lugar? Uma situação como essa raramente acontece sozinha. Algo teve que incitá-la. A turbulência de multidão, como a que ocorreu na Love Parade de Duisburg, é quase impossível de controlar uma vez que começa, e é impressionante como pode acontecer tão facilmente. O fluxo lento de visitantes e os cordões policiais causaram congestionamento na rampa principal do festival. Quando a multidão ficou grande demais, o pânico começou a se espalhar e a turbulência de multidão teve início. Muitos fatores contribuíram para o desastre. Desde os funcionários da prefeitura que aprovaram o festival, aos organizadores e à polícia responsável pela segurança, todos estavam envolvidos. A primeira coisa que vem à mente é a escolha do local. A antiga estação de carga, pois a área do festival era pequena para um evento como Love Parade, especialmente comparada ao local usado em Berlim.
O local também era limitado por trilhos de trem e uma rodovia em ambos os lados. No entanto, o aspecto mais controverso eram as limitações da rampa principal, que deveria receber todos os participantes do festival. Mesmo que a área superficial permitisse fluxo constante de entrada e saída. Na prática, ela era limitada pelas cercas instaladas, barracas de comida e carros da polícia. Da largura total da rampa de 26 metros, a largura efetiva para a passagem dos visitantes era de apenas 11 metros. Além disso, tanto o túnel quanto a rampa não tinham caminhos separados para entrada e saída, então as pessoas que entravam e saíam precisavam passar pela mesma área. Os especialistas detalharam as preocupações ao prefeito, que delegou a aprovação da Love Parade à sua administração por estar de férias. Em resposta, a administração pediu que a cidade colaborasse de forma construtiva e seu representante poderia negar qualquer responsabilidade caso a cidade aprovasse o local do festival. No dia 21 de julho, 3 dias antes do festival, a autoridade de construção cedeu à pressão e finalmente concedeu a permissão. O prefeito Adolf Sauerland deu a aprovação regulatória apenas um dia antes do evento. Consequentemente, a Love Parade foi organizada às pressas, então várias coisas foram negligenciadas. Formou-se um congestionamento na rampa principal e a equipe do evento não conseguiu lidar com a situação. A polícia provavelmente se surpreendeu ao precisar assumir o controle repentinamente. Eles tomaram a decisão forçada de criar 3 cordões de isolamento que não só não resolveram o problema, como o tornaram muito pior. Quando os cordões policiais no túnel cederam, milhares de visitantes correram para a rampa principal, formando uma grande multidão. Ficou claro porque visitantes e público estavam furiosos com os responsáveis pela organização do evento. Eles exigiram respostas sobre por que 21 vidas jovens foram perdidas sem motivo algum. A resposta que receberam foi ainda mais chocante que a tragédia. No dia seguinte à tragédia, começou o jogo de empurra entre o prefeito, o organizador e a polícia. O primeiro a se manifestar foi o Sindicato da Polícia do estado da Renânia do Norte-Westfália, que acusou os organizadores de má preparação para o evento e de colocarem interesses materiais acima da segurança das pessoas. Não demorou para o organizador responder. Rainier Schaller, multimilionário alemão e dono de uma bem-sucedida rede de academias, desviou a responsabilidade, disse Schaller. Todos os detalhes foram aprovados ou especificados pelas autoridades. Defendendo sua posição, a polícia respondeu que a tragédia no túnel e no terreno do Love Parade ocorreu sob responsabilidade da cidade e do organizador, para citar. A área de responsabilidade da polícia terminava nas barreiras de isolamento. As acusações contra a polícia também foram feitas pelo prefeito Sauerland, que, por outro lado, o público via como o principal culpado pela tragédia. Sua administração acelerou os preparativos e pressionou autoridades de construção e bombeiros a aprovar o evento. Além disso, a administração da cidade ignorou completamente todas as preocupações expressas por especialistas em relação à segurança dos visitantes. A sombra da culpa pairou sobre a polícia, a cidade e o organizador por mais de 5 anos. Enquanto a investigação estava em andamento, o Ministério Público de Duisburg, que liderava a investigação, contratou um renomado especialista britânico em compressão humana, Keith Steele. Em dezembro de 2011, ele apresentou seu relatório final sobre o acidente, com base no qual o promotor apresentou suas acusações. Se os responsáveis pela organização e segurança do evento não conseguiam chegar a um consenso sobre quem culpar, o tribunal decidiria, e o tribunal decidiu que não foi culpa de ninguém. Em 30 de março de 2016, o Tribunal Distrital de Duisburg decidiu não prosseguir com as acusações contra 10 suspeitos, 6 da cidade de Duisburg e 4 funcionários da empresa Lopavent. Conforme declarado na decisão do tribunal, a promotoria não conseguiu apresentar provas das supostas violações do dever de cuidado e de sua causalidade. Mesmo que o promotor tenha apresentado uma queixa e levado o caso ao Tribunal Superior, tudo terminou da mesma forma. Em 2019, os 7 acusados restantes aproveitaram a oportunidade prevista pelas leis alemãs para que as acusações criminais contra eles
fossem retiradas em troca do pagamento de uma multa. Para o restante dos acusados, o julgamento foi encerrado em abril de 2020, quando ficou evidente que, devido à pandemia de Covid-19, o processo não seria concluído antes que o prazo de prescrição de 10 anos expirasse no final de julho. Segundo o tribunal, constatou-se que não havia culpados pelo desastre. Isso simplesmente veio do nada, um insulto à justiça e, acima de tudo, às famílias das vítimas. O prefeito Adolf Sauerland foi destituído em fevereiro de 2012 após uma eleição especial motivada por petições dos cidadãos. Ele deixou o cargo de prefeito surpreso porque os eleitores esqueceram tudo de bom que fez no mandato. Rainer Schaller nunca foi investigado. A seguir, uma catástrofe de descarrilamento que obliterou uma cidade inteira. Tudo está pegando fogo, da igreja ao metrô. As chamas RJ passam de 60 metros. É inacreditável o que se vê aqui. É uma noite de julho quente e aconchegante, e nada parece fora do comum na pequena cidade de Lac-Mégantic, em Quebec, Canadá. Enquanto a maior parte da cidade dorme, 1 hora após a meia-noite, o Musicafé no centro ainda está movimentado. É um dos vários lugares onde moradores e turistas se reúnem para relaxar e compartilhar suas histórias. Lac-Mégantic é o tipo de comunidade pequena onde todos conhecem todos pelo nome. O murmúrio no bar é subitamente interrompido pelo som alto das rodas de trem rangendo. Trens de carga passam diariamente pelos trilhos a poucos metros do café. No entanto, a intensidade do som indica que há algo errado com esse trem. Então, 5 locomotivas passam em alta velocidade impressionante. Elas são seguidas por uma composição de 72 vagões-tanque, cheios de petróleo bruto, rangendo nos trilhos e colidindo uns contra os outros. Então, de repente, o chão treme quando uma poderosa explosão e uma onda de calor atingem o café. Por quase 130 anos, a ferrovia tem sido a tábua de salvação da cidade para o resto do mundo. Nesta noite, porém, ela traz apenas morte e devastação. 1 hora antes da meia-noite de 5 de julho de 2013, um trem chegou à estação de cargas em Nantes. A composição, composta por 5 locomotivas, um vagão de proteção, um vagão de controle remoto e 72 vagões-tanque, tinha 4.700 pés de comprimento. Ela transportava 2.160.000 galões de petróleo bruto de Newtown, Dakota do Norte, para a refinaria Irving Oil em St. John, New Brunswick. Ao longo do seu trajeto estavam 2 cidades canadenses, Nantes e Lac-Mégantic. O responsável pela operação do trem era um maquinista experiente, Tom Harding. Assim que chegou à estação de Nantes, Harding estacionou o trem na linha principal e o deixou para ser assumido por outro operador no dia seguinte. Ele era a única pessoa no trem, mas seguiu todo o procedimento de estacionamento após acionar o sistema de freio a ar. Ele acionou os freios manuais nas 5 locomotivas, em um vagão de amortecimento e no primeiro vagão. Em seguida, ele fez um teste de freio para verificar se apenas os freios manuais eram suficientes para segurar o trem. Além disso, Harding contatou o controle de tráfego ferroviário dos Estados Unidos para relatar falha no motor e fumaça na locomotiva líder. Percebi quando parei aqui que ela estava soltando muita fumaça preta. Ficava preta por 1 minuto, depois branca por um tempo e voltava a ficar preta. Estou aqui há 10 minutos, a fumaça sumiu. Devo dizer que está saindo menos fumaça dela agora. Ainda está mudando de cor, indo do preto para o branco, preto e branco um pouco ali, mas se ela ficar sentada aqui por mais 1 hora, talvez esfrie de vez. Bem, é tudo o que podemos fazer, Tom. Vamos conferir de manhã e ver o que ela diz e apresenta. A locomotiva principal permaneceu ligada para manter a pressão do freio a ar. Depois, Harding telefonou para o controlador de tráfego ferroviário local, Richard Labrie. Ele informou que o trem estava seguro e foi para o hotel local. Harding não percebeu naquele momento que o problema do motor era muito mais grave do que ele havia imaginado. Algum tempo após sua saída, testemunhas relataram faíscas saindo do escapamento. Não demorou para que as chamas aparecessem. Às 11h50 da noite, bombeiros de Nantes receberam chamado de emergência sobre uma locomotiva em chamas na estação de cargas. Em poucos minutos, a equipe de bombeiros estava no local, combatendo as chamas.
às 11h59 da noite. Labrie ligou para Harding. Pegou fogo? Sim. Ah, é mesmo? Sim. Ok. Alguém lá em cima cuida disso? Sim, bem, aquele o bombeiro estava lá. Sim. E parece que ele está morto agora. Ah, E o fogo acabou, está extinto. ok. E isso é tudo o que eu sei sobre isso. Preciso ir lá em cima e começar. Não, Januel Busque é quem vai. Ele foi lá verificar se há algum dano e vai me ligar de volta. Ele foi lá para verificar se há algum dano e vai me ligar de volta. Ok, me liga de volta, RJ. Não, vá pra cama. Às 12h13, 2 funcionários de manutenção de trilhos da ferrovia Montreal-Maine e Atlantic chegaram e assumiram o controle do trem. Os funcionários da MMA informaram aos bombeiros que o trem estava seguro e todos deixaram o local. O incêndio foi extinto e um possível desastre foi evitado, mas não por muito tempo. À 1h da manhã, ao voltar para casa, um dos bombeiros parou no cruzamento ferroviário próximo à estação de cargas de Nantes. Ele viu exatamente o mesmo trem que ele havia salvado de um incêndio alguns minutos antes, passando pelo cruzamento em alta velocidade. Sem faróis nem som de buzina, era como se um trem fantasma tivesse passado a 18 quilômetros dos trilhos de Manant-Leys, na pequena cidade de Lac-Mégantic. Era cerca de 1h15 da manhã, quando o trem se aproximou, viajando a mais de 96 km por hora. O limite de velocidade do trem na área urbana de Lac-Mégantic era de apenas 16 km por hora. Por causa de uma curva longa e acentuada que atravessa a cidade, passar por ela a uma velocidade 6 vezes maior do que o permitido resultaria, sem dúvida, em um descarrilamento, e foi exatamente isso que aconteceu. A composição de 5 locomotivas e o vagão de controle remoto conseguiu passar pela curva, mas o vagão tampão não suportou a força e descarrilou. Ele arrastou também os outros 72 vagões-tanque cheios de petróleo bruto. O choque dos vagões descarrilados, então, causou uma série de explosões massivas que devastaram o centro de Lac-Mégantic. O local mais próximo da explosão era o café de música. Foi apenas por pura sorte que alguns convidados sobreviveram. A explosão destruiu tudo em um raio de 1000 jardas. Bolas de fogo gigantes e alaranjadas iluminaram a noite, subindo centenas de metros no ar. Infelizmente, a explosão foi apenas um prelúdio para o desastre que se desenrolaria nos 2 dias seguintes. A maioria dos tanques descarrilados se rompeu durante a colisão e começou a vazar óleo. Mais de 1,5 milhão de galões foram incendiados e se espalharam pelas ruas de Lac-Mégantic. O incêndio consumiu tudo até onde o óleo derramado alcançou, a 1h47 da manhã. O operador do trem, Harding, foi evacuado do seu hotel em Lac-Mégantic e ligou para Richard Labrie, o controlador de tráfego de plantão. Está tudo pegando fogo, desde a igreja até o metrô, do rio até os trilhos do trem. As chamas, RJ, têm 60 metros de altura. É inacreditável, você não consegue acreditar aqui. O desastre pegou os moradores de surpresa. Cenas apocalípticas mostraram eles saindo de suas casas, correndo pelas ruas em meio à fumaça e às chamas para salvar suas vidas. Em agonia, as pessoas pularam dos andares de suas casas para evitar serem queimadas vivas. A explosão acionou um alarme geral. Cerca de 150 bombeiros foram enviados ao local. No entanto, eles levaram quase um dia inteiro para chegar ao centro do incêndio. Os vagões descarrilados ainda vazando óleo em torrentes. Em certo momento, uma espuma retardante de fogo da refinaria próxima foi usada para ajudar os bombeiros a apagar o incêndio. Eles finalmente conseguiram. Nas últimas horas do domingo, 7 de julho, a equipe do hospital entrou em modo de prontidão quando o alarme disparou, esperando muitos feridos. Durante os 2 dias do incêndio, só um morador buscou tratamento para queimaduras de 2º grau. O desastre não deixou espaço para feridos. Ou as pessoas escaparam do incêndio ou foram queimadas vivas. No final, 47 pessoas morreram devido à explosão e ao incêndio. Seus corpos foram queimados irreconhecíveis, obrigando os legistas a usar DNA para identificá-los. 5 corpos nunca foram encontrados e presumiu-se que foram vaporizados pela explosão. Quase metade do centro de Lac-Mégantic foi destruída,
enquanto as casas restantes tiveram que ser demolidas devido à contaminação por óleo. O desastre deixou 1.000 pessoas desabrigadas, enquanto outras 1.000 tiveram que sair de suas casas por causa dos gases tóxicos. Também causou um impacto de longo prazo no meio ambiente e na vida dos moradores, por causa dos 26.000 galões de óleo que vazaram para o rio Chaudière e para o lago próximo. Em um instante, uma cidade tranquila e pitoresca se tornou um inferno. No meio de tudo isso, Tom Harding não sabia que foi o trem dele que causou o desastre. É o trem que descarrilou? Não, todos os policiais estavam ao meu redor porque sabem que trabalho para a ferrovia. Trem carregado em Nantes, tudo certo. Levou mais 1 hora até que Lebris descobrisse a terrível verdade. Um despachante de táxi local informou a ele que o trem de Harding realmente descarrilou e explodiu. Lebris mal podia acreditar no que ouvia. As locomotivas saíram de Nantes, desceram e ao chegar ao centro o trem explodiu. Você está falando sério? Sim. É o trem que descarrilou. Sim, é o trem que descarrilou. Meu taxista viu as locomotivas passando. Ah, Sacramento. As locomotivas do trem que descarrilou acabou indo parar no centro da cidade. Sacramento. Não existe mais centro da cidade. Ah, não. É o centro inteiro. Se estamos falando do centro, está pegando fogo, está explodindo. Lebris então informou Harding que foi o trem dele que se soltou e incendiou a cidade. Harding ficou chocado. Ele podia jurar que estava tudo em ordem quando ele o deixou. É o seu trem que desceu? Não. Sim, senhor. Não, RJ. Sim, senhor. Santopi. Sim, senhor. Foi isso que eu consegui. Foi confirmado às 2h30. O trem de combustível passou aqui às 2h30? Sim. Ah, Tabarnak de Tabarnak. Quando saí, RJ estava seguro. Sim. Ela estava totalmente segura. Porra. Foi isso que eu recebi como notícia. Você recebeu a notícia agora há pouco? 2h25, exato. Como aquilo rolou morro abaixo, RJ? Eu não sei. Quantos freios você colocou? As unidades, o VB e o primeiro vagão. 7 freios. Para entender como chegamos aqui, precisamos analisar melhor o que ocorreu na noite de 5 de julho. Conforme programado, o trem-tanque, operado pela ferrovia Montreal Main and Atlantic, chegou à estação de cargas de Nantes. Harding estacionou e travou o trem acionando o sistema de freio a ar, que travou todas as rodas como medida de precaução. Ele também ativou os freios manuais nas 5 locomotivas e em 2 vagões, caso o freio a ar falhasse. No entanto, como o trem foi deixado em uma ladeira, ele deveria ter acionado os freios manuais em pelo menos o dobro de vagões-tanque. Provavelmente ele não fez isso porque era a única pessoa de plantão, e acionar um único freio era um procedimento que levava 3 minutos e exigia muita força. Depois, Harding realizou um teste de freio obrigatório para garantir que o trem seria mantido apenas pelos freios manuais. Infelizmente, ele acidentalmente deixou os freios a ar acionados durante o teste, o que o levou a acreditar que os freios manuais segurariam o trem. Mesmo assim, Harding manteve a locomotiva principal ligada para segurar a pressão do sistema de freios a ar. Com os freios a ar acionados, não havia chance de o trem se mover e mesmo assim ele se moveu, de alguma forma. 8 meses antes do acidente, a locomotiva foi enviada para reparo após uma pane no motor. Para economizar tempo, os gerentes da MMA decidiram consertar o motor com uma peça de resistência e durabilidade insuficientes. O transporte de óleo era lucrativo. Eles não queriam arcar com uma locomotiva parada. No dia do desastre, a peça de baixa qualidade falhou, permitindo que o óleo vazasse para o corpo do turbocompressor. Como o motor ficou ligado, o óleo continuou se acumulando e, quando superaqueceu, incendiou todo o motor. Os bombeiros reagiram rapidamente e impediram que o fogo se espalhasse. No entanto, para apagá-lo, eles tiveram que desligar o motor. Ao desligar o motor, cortaram o suprimento de ar do sistema de freio. Infelizmente, os funcionários de manutenção da MMA enviados ao local não eram operadores de trem e não sabiam das consequências de deixar o motor da locomotiva desligado. Se o operador Harding estivesse lá,
teria religado o motor, mas seu colega garantiu que ele não precisaria fazer a viagem. Após o incêndio ser apagado, os bombeiros e os funcionários da MMA deixaram o local convencidos de que tudo estava em perfeita ordem. Na verdade, uma tragédia estava prestes a acontecer. Sem o motor funcionando, o sistema de freio a ar foi perdendo toda a pressão gradualmente. Assim, o trem parou em trilhos inclinados usando só os freios manuais. O padrão, na maioria dos sistemas ferroviários, era estacionar o trem em desvios com batentes de proteção, mas as diretrizes da MMA permitiam o estacionamento na linha principal. Então, sem freios suficientes, o trem, transportando mais de 2 milhões de galões de óleo, começou a descer pelos trilhos. Para piorar, os trilhos de Nantes até Lac-Mégantic tinham uma inclinação de mais de 1 metro a cada 90 metros. Quando chegou à curva em Lac-Mégantic, o trem, com suas 10.287 toneladas métricas, já havia acelerado o suficiente para descarrilar. Sem dúvida, o desastre ferroviário de Lac-Mégantic foi resultado de sistemas de gestão deficientes e regulamentações inadequadas. Essas foram as conclusões do Conselho Federal de Segurança no Transporte em seu relatório de acidente de 181 páginas. A maior parte da culpa foi atribuída a Montreal, Maine and Atlantic Railway, por não operar o trem com segurança, e a Transport Canada, a instituição federal responsável pelas políticas de transporte. A MMA, porém, culpou seus próprios funcionários. Tom Harding, responsável por operar o trem na noite do acidente, e Richard Labrie e Jean Demetre, o controlador de tráfego ferroviário e o gerente de operações ferroviárias. Os três foram presos em 2014 e acusados de um crime de negligência criminal por causar a morte de 47 pessoas. Durante o julgamento, que durou 1 mês, a defesa baseou seu caso alegando que os acusados não tinham treinamento adequado de segurança. Tudo o que fizeram na noite da tragédia seguiu os regulamentos da empresa. Os três foram bodes expiatórios, enquanto a verdadeira culpa era dos que administravam as ferrovias buscando mais lucro com menos investimento. No final, os três acusados foram absolvidos das acusações, para a alegria de seus colegas de trabalho e dos moradores de Lac-Mégantic, mas, para a decepção deles, a MMA e a Canadian Pacific Railway, como principal contratante, saíram impunes. Em agosto de 2013, a empresa entrou com um pedido de proteção contra falência, tanto no Canadá quanto nos Estados Unidos, pois não possuía ativos ou seguro para indenizar as vítimas do desastre. Outras empresas processadas em ações coletivas concordaram em pagar dinheiro para um fundo de indenização às vítimas em troca de serem retiradas do processo. No final, elas pagaram 450 milhões de dólares americanos às vítimas e outros credores. As autoridades federais canadenses e americanas responderam ao desastre anunciando uma série de medidas de segurança, incluindo novos padrões de segurança para vagões, limites de velocidade em áreas urbanas e a exigência de sistemas de freios eletrônicos. Embora, após mais de uma década, as ferrovias ainda se recusem a implementar os padrões que colidem com seus interesses econômicos. Agora vamos abordar uma ultramaratona de 62 milhas que resultou na morte de 21 corredores, vindo das estepes da Mongólia. Uma frente fria desceu sobre a floresta de pedra do Rio Amarelo, no norte da China. Em apenas algumas horas, o que parecia ser um dia frio se transformou em uma super tempestade. A temperatura despencou repentinamente para menos 5 graus Celsius enquanto o vento atingia força de vendaval. Atrás da rocha, protegido da nevasca de granizo que castigava o chão, havia um homem encolhido ali. Um corredor vestindo pouco mais que shorts e uma camiseta tremia de frio, sua boca estava espumando e ele mal tinha pulso. Por toda a área, dezenas de corredores enfrentaram o mesmo problema. Subiram a montanha para competir, mas acabaram lutando contra a tempestade para salvar suas vidas. Era 22 de maio de 2021, o Parque Geológico Nacional da Floresta de Pedra, do Rio Amarelo, na China, sediou uma corrida de trilha de 100 quilômetros. Essa disciplina esportiva desafiadora reuniu milhares de competidores, incluindo alguns dos melhores corredores de todo o país e do exterior.
os participantes se reuniram ao longo da colina Mijiachim pela 4ª vez. A corrida extremamente exigente e longa foi destinada somente a atletas experientes que comprovassem ter concluído prova similar no último ano. Porém, segundo os padrões esportivos, a trilha era uma das mais fáceis do calendário de corridas. Sua elevação total era inferior a 3.000 metros, não muito se comparado a outras trilhas na China. Além disso, o terreno não era muito complicado e podia ser percorrido correndo. Ainda assim, o percurso tinha alguns trechos complicados, sendo o mais difícil o trecho de 8 quilômetros entre os pontos de controle 2 e 3. Essa parte, chamada de Terra de Ninguém, era um caminho íngreme, estreito, de pedra e areia, inacessível para veículos. Ela terminava no ponto mais alto da trilha, com 2.230 metros, onde em certos trechos, os corredores usavam mãos e pés para subir. Foi nesse trecho da trilha que o desastre aconteceu. A corrida foi organizada pela Prefeitura de Bayan e pelo Comitê do Partido Comunista do Condado de Jingtai para melhorar a oferta turística da região. Eles deveriam supervisionar os organizadores da corrida em campo, porém não estavam muito preocupados com seu dever. Como resultado, o controle total tanto da corrida quanto de tudo, o mais necessário, ficou nas mãos dos organizadores em campo e de uma empresa de marketing esportivo que apoiava o evento. Infelizmente, essas pessoas tinham pouca experiência no trabalho, o que levou ao desfecho fatal. Em 21 de maio, a equipe do evento reuniu-se antes da corrida para explicar o percurso aos competidores. Eram 10 pontos de controle, e o encerramento previsto era em 20 horas, obrigando os corredores a pernoitar no trajeto. No ponto de controle 6, os organizadores montaram uma estação onde os participantes podiam trocar sapatos, roupas e comer algo. Eles também se ofereceram para transferir as mochilas dos corredores para esse ponto de controle com antecedência. O problema era que não havia equipe designada para outros pontos de controle além desse. Assim, ninguém pôde relatar o desaparecimento dos corredores durante o desastre. Além disso, havia áreas sem sinal de celular, incluindo a Terra de Ninguém, um fato desconhecido. Para os organizadores, a falha mais significativa foi ignorar o boletim meteorológico especial feito pelo Departamento Meteorológico Provincial de Gansu. Do dia 21 ao dia 22, haverá ventos fortes, areia e poeira, queda de temperatura e precipitação na província de Gansu. Maio entrou em um período de clima convectivo frequente e intenso. Fique atento para prevenir precipitações intensas de curta duração, granizo, trovões e relâmpagos, além de efeitos adversos como ventos fortes. Há 3 anos, o clima estava quente e ensolarado e os organizadores achavam que este ano seria igual. Na manhã da corrida, em 22 de maio, ficou evidente que o tempo seria tudo menos agradável. Alguns corredores se abrigaram do vento que ficava mais forte a cada hora. Eles estavam usando apenas shorts e camisetas. Seus casacos corta-vento foram embalados com seus pertences e levados ao ponto de controle 6 antes da corrida, que começou às 9 da manhã. A temperatura do combustível era de 7 graus Celsius. Enquanto os corredores passavam pelos pontos de controle, o tempo piorava. Ao longe havia nuvens escuras e vento forte. Às 11 da manhã começou a chover. O grupo líder já havia passado pelo ponto de controle 2 quando ficou claro que a tempestade se aproximava. 3 horas após o início da corrida, a temperatura caiu de repente e começou a chover granizo forte. Um grupo de corredores atravessava o trecho mais desafiador da trilha, perto do ponto de controle 3. Mesmo com avisos de corredores que desistiram e desciam o percurso, eles continuaram subindo. Infelizmente, foi esse grupo de corredores que sofreu a maioria das baixas. O primeiro pedido de socorro ocorreu após o meio-dia. Organizadores enviaram a equipe de resgate para buscar os corredores. Felizmente, a maioria já tinha descido ou não chegado à parte mais difícil. Muitos se abrigaram em casas de pedra na estrada, onde foram resgatados depois. Já os corredores perto do ponto de controle 3 não tiveram a mesma sorte. Eles foram para o meio da Terra de Ninguém e não havia como voltar depois que a tempestade começou. O tempo mudou tão rapidamente que os participantes tiveram pouco tempo para se abrigar. Eles ficaram encharcados, com os rostos e corpos machucados pelo granizo.
O granizo intenso reduziu muito a visibilidade, por isso os corredores ficaram desorientados. Enquanto alguns se escondiam atrás de pedras, outros se perderam buscando abrigo. Os corredores começaram a entrar em hipotermia quando a temperatura caiu para menos 5 graus Celsius entre 11 e 20 e 1h50. Eles estavam perdendo a sensibilidade nas pernas e perdendo a consciência. Uma tempestade dessa magnitude era a morte certa. O vento e a chuva são fortes demais lá em cima. Várias pessoas parecem com hipotermia. Estou bem e saudável. Estou indo rápido ao posto de controle. Foi um milagre que Jules Hemming, pastor de cabras de 49 anos, estivesse escondido em uma caverna próxima que usava como abrigo em dias ruins. Às 2h, ele notou um corredor desorientado na frente de sua caverna. Ele o acolheu, colocando-o perto do fogo. Hemming lhe deu um cobertor para se aquecer. Logo, mais 5 corredores encontraram refúgio na caverna de Hemming. Lá dentro, os 6 secaram suas roupas e recuperaram as forças com o calor do fogo. A equipe de resgate os recolheu depois. Por volta das 4h, Hemming conseguiu sinal de telefone e avisou os moradores próximos sobre os corredores presos nas montanhas pelo mau tempo. Os moradores correram para ajudar, levando roupas quentes e cobertores. No fim, os moradores locais salvaram a maioria dos sobreviventes, levando-os para cavernas. Bombeiros do condado de Jingtai também foram enviados para o resgate. O ponto mais distante que alcançaram de carro foi o posto de controle 4. Dali, seguiram a pé até onde estavam os corredores perdidos. Quando chegaram ao local às 9h, a missão de resgate já havia virado recuperação de corpos. As autoridades foram rápidas em determinar as causas da tragédia e a responsabilidade dos organizadores. Menos de 20% das corridas em 2019 foram certificadas pela Associação Atlética da China. Um número impressionante foi liderado por equipes sem experiência em organizar esse tipo de evento. Todos os funcionários da ultramaratona de Gansu eram trabalhadores de meio período, nenhum deles tinha experiência anterior em organização de eventos. A equipe de resgate Blue Sky, privada e contratada para a corrida, estava mal equipada e despreparada para a situação. O organizador também não atendeu aos padrões básicos de segurança. A maioria dos corredores em Gansu não tinha o equipamento obrigatório para clima quente, pois havia entregue suas roupas quentes à equipe no ponto de controle 6. No entanto, a falha mais crucial do organizador foi negligenciar o boletim meteorológico, mesmo quando ficou evidente que o tempo estava piorando. Os organizadores hesitaram em cancelar a corrida. Só fizeram isso quando já era tarde demais para os corredores que já estavam avançados no trecho entre os pontos de controle 2 e 3. Os corpos de 21 corredores, 18 homens e 3 mulheres foram encontrados. Infelizmente, todos morreram de hipotermia. Dos 172 corredores, só 4 alcançaram o ponto de controle 4. O número de vítimas fez do desastre da ultramaratona de Gansu o mais mortal até agora. Seguindo um padrão familiar na política chinesa, as autoridades locais foram responsabilizadas primeiro pelo desastre. Uma inspeção de 2 semanas resultou em 31 acusações. 5 funcionários da empresa, que organizou a ultramaratona, enfrentaram acusações criminais. 26 funcionários do partido local foram punidos, alguns só com advertências administrativas. Outros, no entanto, tiveram que enfrentar a perda de seus empregos, detenção e investigações criminais. A Administração Geral de Esportes da China suspendeu eventos esportivos de alto risco como maratonas, sem órgão de supervisão claro, regras definidas e padrões de segurança. Após Gansu, vem outra tragédia, possivelmente o pior naufrágio sobre o qual você nunca ouviu falar. É uma viagem rotineira levando pessoas de férias para visitar a família. Quando a tragédia acontece, os passageiros do Dona Paz, apavorados, arriscam suas vidas ao saltarem da bola de fogo flutuante. Para alguns, é uma decisão fatal de qualquer forma, e não é a primeira vez que a companhia de navegação enfrenta um acidente evitável, nem será a última. Quando o Dona Paz parte em 20 de dezembro de 1987, todos esperam que ele chegue ao seu destino. O ferry de passageiros registrado nas Filipinas faz a viagem de Tacloban para Manila 2 vezes por semana.
Embora o naufrágio do Dona Paz seja considerado o maior desastre marítimo em tempos de paz, provavelmente é uma das tragédias menos conhecidas até hoje. No trajeto, o ferry de passageiros Inner Island colidiu com um petroleiro de propriedade filipina, o MT Vector, em Dumali Point, próximo à ilha de Marinduque. O petroleiro estava a caminho de Bataan para Masbate, transportando 1.041 toneladas de gasolina e derivados de petróleo para a Caltex Filipinas. Infelizmente, nem o ferry de passageiros, nem o petroleiro chegariam ao seu destino, e apenas 24 passageiros do ferry e 2 tripulantes do petroleiro sobreviveriam para contar a história do que aconteceu naquela noite fatídica, já que nenhum dos tripulantes do Dona Paz sobreviveu e os 2 tripulantes do Vector estavam, segundo relatos, dormindo no momento da colisão. Apenas os relatos dos sobreviventes podem nos ajudar a entender o que causou a tragédia. Estima-se que até 16 milhões de ilhéus viajem entre cerca de 7.000 ilhas todos os anos nas Filipinas, tornando a viagem de ferry o meio mais econômico para muitos moradores locais. De acordo com relatos posteriores, a superlotação em balsas de passageiros é notória no país, mas foi ainda mais evidente nesta ocasião. Apenas 5 dias antes do Natal. No domingo, 20 de dezembro, o Dona Paz seguia para Manila com muitos ilhéus animados, esperando se reunir com a família para a temporada festiva. Testemunhas relataram que a embarcação, autorizada para pouco mais de 1.500 passageiros, já saía do porto bastante inclinada para um lado, sinalizando excesso de carga. Às 6h30 da manhã, Dona Paz deixou a Ilha de Leyte, partindo para a viagem noturna até Manila. De acordo com o manifesto inicial do navio, a embarcação transportava 1.493 passageiros e 59 tripulantes. Em contraste, os sobreviventes dizem que a balsa estava lotada. Uma das sobreviventes, Lúria Bascal, que viajava com seu pai, Salvador, contou a uma equipe de filmagem da National Geographic que os passageiros estavam espremidos na balsa como baratas ou formigas. Ela disse que viu 4 ou mais pessoas dividindo camas improvisadas, enquanto centenas tentavam se acomodar no chão da balsa de 3 andares. No mesmo documentário, outro sobrevivente, o oficial militar Lutgardo Nido, disse que ele e cerca de 1.000 soldados embarcaram no último minuto e, por isso, não foram incluídos no manifesto oficial do navio. Também acredita-se que cerca de 1.000 crianças com menos de 4 anos, segundo estimativas dos sobreviventes, também ficaram de fora do manifesto. Isso significava que a estimativa de pessoas era o dobro do que se dizia, com mais de 3.000 pessoas a bordo. Por volta das 10 horas daquela noite, vários passageiros tentavam dormir, pois a balsa atracaria em Manila por volta das 4h30. A apenas 6 horas de distância, segundo os sobreviventes, a noite estava clara e as águas agitadas enquanto o Dona Paz seguia pelo Estreito de Tabla. O pai de Aludia, Salvador Bascal, estava no convés superior naquela noite e viu as luzes de um navio vindo em direção à balsa. Logo ele percebeu que o barco estava navegando perto demais e entendeu que iria colidir com a embarcação deles. Esse navio era, claro, o MT Vector, com casco de aço e 629 toneladas, transportando milhares de barris de produtos de combustível altamente inflamáveis, junto com sua tripulação de 13 pessoas. Mesmo com boa visibilidade e o mar calmo, o Vector colidiu diretamente com o lado de bombordo do Dona Paz, provocando uma explosão que devastou a casa de máquinas e o quadro principal de energia da balsa. Sobreviventes relatam que o fogo se espalhou rápido na embarcação, prendendo vários passageiros e impedindo que chegassem aos convéses. Acredita-se que a explosão causou um blackout a bordo, o que provocou uma correria frenética em corredores superlotados, enquanto as pessoas tentavam escapar das chamas e dos gases tóxicos. Segundo relatos, centenas de passageiros que conseguiram chegar ao convés superior, próximo às grades do navio, se jogaram ao mar nas águas notoriamente infestadas de tubarões do estreito. Preferiu isso a arriscar morrer no incêndio da balsa. Mas eles não sabiam na época que a carga explosiva causou uma explosão no petroleiro, transformando rapidamente as águas ao redor em um mar de fogo. Nito, o oficial militar,
foi supostamente uma das primeiras pessoas a pular do navio no momento do impacto. De acordo com ele, ambos os navios explodiram 1 minuto depois, incendiando a espessa camada de óleo na água. A Ludia, que conseguiu pular no mar, rapidamente percebeu que o mar estava em chamas e aceitou o fato de que provavelmente morreria ali. Relatos indicam que as chamas na água rapidamente se espalharam por quilômetros ao redor dos navios, enquanto os ventos da noite alimentavam o fogo. Quando os passageiros se lançaram ao oceano, descobriram para seu horror que as águas ao redor dos navios estavam repletas dos corpos queimados de seus companheiros de viagem. A Ludia disse que teve dificuldade para se manter à tona e logo notou que a água esquentava e começou a ferver os sobreviventes. Porém, quando ela já havia desistido de lutar, seu pai Salvador a encontrou e sua pele descascava ao ser segurada por ele. Os dois relataram que nadaram por mais de 1 hora para fugir das águas quentes que os queimavam, ficando com pouca força para seguir lutando pela sobrevivência. A dupla foi retirada das águas por um navio cargueiro, o Dom Cláudio, que resgatou eles e o restante dos sobreviventes. De acordo com as investigações marítimas e os relatos de pessoas desaparecidas, acredita-se que mais de 4.300 pessoas estavam viajando na balsa naquela noite. Tragicamente, só 24 passageiros e 2 tripulantes do petroleiro sobreviveram. Muitos precisaram de atendimento emergencial para queimaduras de 3º grau. Sobreviventes relataram ver a pele das pessoas ao redor caindo e descascando. Em 2012 veio à tona que, na verdade, havia 25 sobreviventes do Dona Paz. Quando Valeriana Duma tornou isso público através de um programa de televisão chamado Wish Kolong, com apenas 14 anos na época, Duma não foi registrada pelas autoridades, tornando-se a sobrevivente mais jovem. Levou menos de 2 horas para o Dona Paz encontrar seu descanso final nas águas. Arnel Galang, 18 anos na época, contou aos repórteres que o navio foi engolido pelas chamas e girou 2 vezes antes de afundar lentamente. O MT Vector afundou 4 horas após a explosão inicial. As autoridades marítimas filipinas só ficaram sabendo sobre a colisão 8 horas após o incidente. As autoridades levariam mais 8 horas para montar uma operação coordenada de busca e resgate. Nos dias seguintes, apenas 207 corpos apareceram nas margens do Estreito de Tebilas. Muitos acreditam que tão poucos corpos foram recuperados porque a área é famosa por tubarões devoradores de homens. Especialistas marítimos acreditam que provavelmente os passageiros da balsa morreram nos convéses inferiores superlotados, sufocados pelas chamas e sem conseguir chegar aos convéses superiores. Como exatamente essas 2 embarcações colidiram? Relatórios baseados em testemunhas indicam que era uma noite clara, com boa visibilidade. Ambas as embarcações estavam com as luzes acesas e se movendo bem devagar naquele momento, a Dona Paz a 16 milhas por hora e a Vector a apenas 5 milhas por hora. Acredita-se também que os navios tinham mais de 11,5 milhas quadradas de mar ao redor, espaço suficiente para evitar colisão. Então, o que ocorreu naquela noite? Segundo o tripulante sobrevivente Reinaldo Torife, segundo oficial da Vector, a embarcação tinha falta de pessoal. Nem ele, nem o capitão Celso Abela tinham as licenças necessárias. O capitão Celso Abela só tinha licença de segundo oficial, enquanto o chefe e o engenheiro-chefe não tinham licença alguma. Além disso, o Vector não tinha certificado de inspeção, tornando a embarcação inapta para navegação naquele momento. A Junta de Inquérito Marítimo concluiu que o leme do petroleiro exigia 2 pessoas devido ao peso do navio, causando movimentos em zigue-zague em direção ao Dona Paz e possível confusão da tripulação. Ainda assim, com bastante espaço para manobrar em alto mar, por que o Dona Paz não saiu do caminho? Bem, de acordo com as declarações assinadas pelos sobreviventes, o capitão da embarcação, Usbio Nazareno, estaria supostamente assistindo a um filme no momento da colisão. Os outros 2 oficiais superiores teriam sido vistos bebendo cervejas. O militar Nito contou que, antes da colisão, conversava com um colega que mencionou uma festa na ponte com presença do capitão. Nito acrescentou que o soldado supôs que isso significava que provavelmente um aprendiz de imediato estava pilotando o navio naquele momento. E por que as embarcações não se comunicaram por rádio?
Com base nas investigações da Junta de Inquérito Marítimo, o Vector tinha uma licença de rádio vencida e o Dona Paz portava uma falsa. Então, quem é o culpado por essa tragédia? A junta concluiu que o incidente fatal foi resultado de uma série de más práticas de segurança em ambas as embarcações. Os donos do Vector foram responsabilizados porque o navio estava sem condições de navegação, operava sem licença, vigia ou capitão qualificado. A junta posteriormente decidiu contra o operador e proprietário do Vector, Francisco Sorion, e a Vector Shipping Corporation, absolvendo os proprietários do Dona Paz, Sulpício Lines, de qualquer responsabilidade pelo acidente. Investigações da Guarda Costeira das Filipinas revelaram que nenhum tripulante do Dona Paz estava em seus postos durante a colisão, restando apenas um aprendiz na ponte do navio. A tripulação não orientou sobre a evacuação na balsa, agravando a situação pela falta de coletes salva-vidas trancados nos armários do convés. Os advogados dos donos do Vector disseram que o Dona Paz foi reformado no início dos anos 1980, com 2 convéses extras para mais passageiros. O certificado de estabilidade do navio foi emitido em 1980, considerando 2 convéses, não os 4 que ele tinha ao afundar. Isso indicava que o Dona Paz não estava apto a navegar no momento da colisão. Como o certificado de estabilidade que foi emitido não levaria em conta os 2 convéses extras, o certificado de estabilidade basicamente regula que o navio tem a capacidade de retornar ao equilíbrio caso haja qualquer inclinação causada por fatores externos, como ventos fortes ou ondas quando o navio faz uma curva. Relatos de testemunhas indicam que o navio já estava inclinado pela superlotação, o que pode ter prejudicado sua capacidade de desviar do petroleiro. Parece, no entanto, que a tragédia e a dor estavam por vir. Sulpício Lines, o proprietário da empresa, esteve envolvido em 4 acidentes marítimos que tiraram a vida de cerca de 5.000 pessoas ao longo de 11 anos. O último incidente, em 2008, fez com que o Princesa das Estrelas afundasse perto da ilha Cebuyan, matando cerca de 800 pessoas. Um memorial em homenagem às vítimas da tragédia foi realizado em um parque em Catbalogan, a última parada do navio antes de partir naquela viagem fatídica. O Memorial in Pied, que significa piedade em italiano, oferece a familiares e amigos das vítimas um espaço para homenageá-las na ausência de locais de sepultamento. Como muitos corpos não foram recuperados, a Sulpício Lines mudou de nome e agora opera sob o nome Philippines Pan Asia Carrier Corporation. Atualmente, limita-se apenas ao transporte de cargas. Em seguida, vem o desastre tóxico do trem de 2023, que causou pânico em todo o estado de Ohio. A tranquila cidade de East Palestine, em Ohio, tornou-se conhecida em todo o país quando um trem de carga transportando uma pesada mistura de produtos químicos explosivos descarrilou e pegou fogo. Mas a verdadeira magnitude da situação só seria conhecida nas semanas e meses seguintes. O trem de carga com 150 vagões operado pela Norfolk Southern partiu de Madison, Illinois, em 1º de fevereiro de 2023. Era uma viagem rotineira até Conway, na Pensilvânia, onde fica um dos maiores pátios ferroviários dos Estados Unidos. A rota mais direta seguiria ao longo do Lago Erie até Cleveland, passando por várias cidades no caminho. Depois pegaria outro trilho até Alliance, que segue para o leste, mas a situação rapidamente se deteriorou. Neste vídeo, vamos explorar por que, com uma média de mais de 3 descarrilamentos de trem por dia, este caso é tão controverso. Vamos analisar como o incidente viralizou nas redes sociais e rapidamente se tornou político. Quando o trem entrou em Salem, a cerca de 30 quilômetros de East Palestine, imagens de segurança registraram chamas saindo da parte inferior de um dos vagões. Em menos de 1 hora, ele seguiria rumo a um destino catastrófico. Antes das 9 da noite, na sexta-feira, no dia 3 de fevereiro, o desastre atingiu o pacato enclave de East Palestine quando o trem descarrilou, provocando uma explosão e deixando devastação por onde passou. E os moradores não faziam ideia de que isso seria apenas o começo de um pesadelo ambiental. O relatório preliminar do Conselho Nacional de Segurança no Transporte constatou que o engenheiro reduziu a velocidade
e parou os vagões após receber uma mensagem de alarme sonoro crítico indicando um eixo superaquecido. Só quando o trem de 9.000 pés parou completamente é que a equipe viu o fogo e alertou os serviços de emergência sobre um possível descarrilamento. O problema era que, dos 38 vagões envolvidos, 10 transportavam materiais altamente perigosos. Na verdade, um dos produtos químicos transportados era mais de 115 mil galões de cloreto de vinila, um gás cancerígeno usado na fabricação de plásticos que, se inalado, pode aumentar o risco de câncer de fígado, cérebro e pulmão. Além disso, a pequena cidade, com uma população de 4.700 habitantes, tinha apenas um bombeiro em tempo integral, que era auxiliado por voluntários. Porém, não tinham treinamento nem acesso a equipamentos para materiais perigosos. Cerca de 300 bombeiros de 50 departamentos diferentes correram ao local. Mais de 6 horas se passaram até que os especialistas em emergências com líquidos inflamáveis chegassem de East Liverpool. Para piorar a situação, a visibilidade era ruim e muitas das placas de sinalização nos vagões descarrilados foram destruídas. As equipes não identificavam quais produtos químicos vazavam enquanto pegavam fogo ao redor. O fogo estava tão intenso que o equipamento dos socorristas estava se desintegrando. Ao chegar lá embaixo, havia fogo por toda parte. Foram colocados em grande perigo e protegeram nossa cidade. Após as 10 da noite, centenas de moradores em um raio de 1 quilômetro do descarrilamento foram evacuados. Por favor, saiam da área agora. Aqui é a Patrulha Rodoviária Estadual de Ohio. Fiquei muito preocupado com nossos moradores ao descobrir o que ocorria e então emiti a ordem de saída. Nas primeiras horas da manhã, membros da Agência de Proteção Ambiental chegaram ao local para monitorar e medir compostos orgânicos voláteis no ar. As leituras iniciais não indicaram poluentes perigosos, exceto pequenas partículas chamadas material particulado, consideradas seguras para as comunidades próximas. As equipes, no entanto, descobriram escoamento contaminado em 2 córregos de superfície, Sulphur Run e Leslie Run. Em resposta, os contratados de emergência da Norfolk Southern instalaram barreiras e diques de fundo para restringir o fluxo de água contaminada e conter e coletar o produto flutuante. Bombas de aeração foram instaladas nos córregos para remover resíduos químicos da água. Após 3 dias, o incêndio seguia ativo e as autoridades confirmaram que o produto químico queimado era cloreto de vinila. As preocupações aumentaram com o aumento da temperatura em um dos vagões de materiais perigosos e temia-se que uma explosão lançasse estilhaços a até 1 quilômetro. Para evitar isso, as autoridades decretaram confinamento para toda a cidade. Além de optar pela liberação controlada do cloreto de vinila, as autoridades alertaram que a queima controlada resultaria em fosgênio e cloreto de hidrogênio no ar. O fosgênio é um gás altamente tóxico que foi usado como arma na Primeira Guerra Mundial. Ele causa vômitos, dificuldades respiratórias e sensação de queimação na garganta e nos olhos. Essa ameaça iminente levou à ampliação da zona de evacuação para uma área de 1 por 2 milhas ao redor de East Palestine, poucas horas antes da liberação controlada. A liberação ocorreu 4 dias após o descarrilamento, usando pequenas cargas para abrir buracos de cerca de 7,5 centímetros nos tanques. O material perigoso seria lentamente levado a valas no chão, onde sinalizadores foram alinhados para incendiá-lo e queimá-lo. O que restasse seria então tratado ou removido. A queima controlada lançou uma gigantesca nuvem preta de fumaça tóxica no ar. O incêndio durou várias horas, deixando uma névoa de fumaça densa e vapores nocivos com cheiro de plástico queimado. Mesmo assim, os monitores móveis da EPA ainda não pareciam detectar níveis excessivos de gases nocivos após a liberação, mas os níveis de material particulado aumentaram em locais específicos nas horas seguintes ao descarrilamento e à queima controlada. Estes não são nuvens de tempestade, isso é um... Se eles queimarem o F, eles queimam em East Palestine. Isso não são nuvens de tempestade. Olhe para isso. Isso está sobre Darlington.
A ordem de evacuação foi suspensa 2 dias depois, após centenas de amostras de qualidade do ar apresentarem níveis abaixo do limite de segurança, incluindo o interior de mais de 500 casas. A água da torneira do sistema municipal também não apresentou sinais de produtos químicos perigosos. Mesmo assim, os membros da comunidade continuaram céticos quanto ao retorno para suas casas, com muitos desconfiados do cheiro químico, parecido com solvente ou cloro, que permanecia no ar. E após o retorno para casa, vários moradores começaram a reclamar de erupções cutâneas, dor de garganta, náusea e dores de cabeça, aumentando o medo de que o ar não fosse tão seguro quanto as autoridades afirmavam. Quase 5 dias após o descarrilamento, as primeiras de muitas ações coletivas foram movidas contra a Norfolk Southern. De acordo com o processo, a empresa ferroviária não exerceu o devido cuidado com os moradores afetados pelo desastre e pela consequente liberação de produtos químicos perigosos. Naquela mesma noite, a Norfolk Southern retomou as operações em sua principal linha Cleveland-Pittsburgh, passando por East Palestine. Mais de 10 dias após o descarrilamento, membros insatisfeitos da comunidade estavam prontos para se reunir com autoridades, incluindo representantes da Norfolk Southern, para discutir preocupações crescentes sobre saúde e segurança. Líderes locais tiveram que responder às perguntas dos moradores, já que a empresa cancelou a reunião dizendo temer pela segurança dos funcionários. Enquanto isso, a Norfolk Southern começou a oferecer $1.000 em taxas de inconveniência para os moradores afetados pelas evacuações, voltando atrás em uma oferta anterior de pagar pelas acomodações em motéis. Ao mesmo tempo, o NTSB divulgou seu relatório preliminar que constatou que uma roda extremamente superaquecida falhou durante uma parada de emergência, levando ao descarrilamento. No entanto, o NTSB fez algumas declarações contundentes sobre o incidente. Isso foi 100% evitável. Chamamos as coisas de acidentes. Não existe acidente. Todo evento que investigamos é evitável. Nossos corações estão com vocês. Saibam que o NTSB tem um único objetivo, que é a segurança e garantir que isso nunca aconteça novamente. O relatório não identificou irregularidades da equipe, nem falhas nos trilhos ou detectores de calor que acionaram o alarme. Então, a pergunta permanece: quem é o culpado por esse desastre? Especialistas do setor atribuem o descarrilamento ao modelo de negócios das empresas ferroviárias. A ferrovia de programação de precisão torna o negócio mais lucrativo ao tornar os trens mais longos, reduzir o quadro de funcionários e adiar a manutenção pelo maior tempo possível. Eles reduziram sua força de trabalho ao mínimo possível e agora eles estão pagando o preço por isso, porque basicamente as rodas estão caindo do trem. Carmen inspecionava cada vagão por cerca de 3 minutos, padrão da indústria, mas agora são apenas 90 segundos por vagão. Isso é por causa do PSR? Sim, é um trabalho apressado agora e esses caras estão sob pressão. Quero dizer, eles são homens e mulheres trabalhadores e você sabe, se eles não se apressarem e terminarem esse carro, eles vão ser demitidos. Enquanto isso, a EPA ordenou que a Norfolk Southern cuidasse e pagasse pela limpeza. A ordem legalmente vinculativa exige que a empresa identifique e limpe qualquer solo e recurso hídrico contaminado, comparecer a reuniões públicas a pedido da EPA e pagar os custos da EPA pelo trabalho realizado sob a ordem. Mas a operação de limpeza não foi isenta de contratempos. Estados vizinhos eram veementemente contra o descarte de resíduos perigosos de East Palestine em suas cidades. Mas a EPA agiu rapidamente, dizendo que qualquer estado que os impedisse estaria violando a lei federal. Desde então, nem a EPA nem a Norfolk Southern divulgaram para onde os resíduos estão sendo enviados, embora relatórios diários forneçam atualizações sobre as quantidades. De acordo com a EPA de Ohio, aproximadamente 12 milhões de galões de águas residuais líquidas e cerca de 25 mil toneladas de solo foram removidos em 2 meses. Lá, cerca de 12 mil toneladas de solo escavado ficaram para ser removidas. Um mês depois, outro trem da Norfolk Southern descarrilou, desta vez em Springfield, Ohio, mas parece que nada consegue parar a trilha de desastres da Norfolk Southern. Dias depois, um terceiro trem descarrilou nos arredores do Alabama,
poucas horas antes do diretor executivo comparecer ao Senado para falar sobre as propostas de reformas de segurança. Embora as mudanças aconteçam lentamente quando se trata de protocolos de segurança na indústria ferroviária, desta vez elas avançaram rapidamente. No legislativo do país, os parlamentares reconheceram a necessidade de regulamentações mais rígidas como uma rara oportunidade de cooperação bipartidária por meio da Lei de Segurança Ferroviária de 2023. Entre várias reformas de segurança, a legislação proposta exigirá que os trens tenham equipes de pelo menos 2 pessoas, ampliando a classificação para trens altamente perigosos e inflamáveis, aumentando as multas por violações de segurança e elevando o investimento em treinamento de primeiros socorros para situações com materiais perigosos. Quando a fumaça do descarrilamento sumiu, os moradores pensaram que tudo era ilusão das autoridades. Apresentadores nas redes sociais exibiram provas que contrariavam as autoridades. E os moradores ainda estão preocupados com os efeitos na saúde e os impactos ambientais na água potável. Vídeos mostram cursos d'água em East Palestine com uma camada iridescente, parecida com um arco-íris na superfície. As autoridades de Ohio minimizaram os vídeos, dizendo que é um trecho do Sulphur Creek, próximo ao local do descarrilamento que está severamente contaminado. Informaram que ele foi represado em 2 pontos após o descarrilamento para evitar a contaminação de outros cursos d'água. Ainda assim, as imagens dos arco-íris químicos também eram visíveis nas superfícies dos lagos adjacentes, deixando os moradores ainda mais céticos quanto à real dimensão do impacto no meio ambiente. Embora não haja relatos de contaminação do lençol freático, cientistas alertam que pode levar tempo para que produtos químicos perigosos passem pelo solo e entrem na água. E não foram apenas os humanos que foram afetados. De acordo com o Departamento de Recursos Naturais de Ohio, quase 44 mil peixes pequenos, lagostins, anfíbios e outras espécies morreram perto do local do acidente. As autoridades ainda não confirmaram se a morte de animais silvestres não aquáticos está ligada ao descarrilamento do trem. 2 meses após o desastre, os testes ainda não indicam contaminação prejudicial na água potável municipal, mas moradores com poços particulares devem seguir bebendo água engarrafada até a conclusão dos testes. Enquanto isso, as coisas pioraram ainda mais para a Norfolk Southern. Para agravar os problemas da empresa, ela agora enfrenta uma série de processos judiciais de Ohio, do Distrito Escolar da Pensilvânia e do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Ohio acusou a empresa de violar leis estaduais e federais e de desrespeitar regulamentos ambientais. O Distrito Escolar da Pensilvânia afirmou que o acidente permitiu a entrada de produtos químicos tóxicos no solo e no ar, podendo poluir cursos d'água. E o Departamento de Justiça exigiu que a empresa pagasse pelos custos de limpeza e pelas multas por liberar produtos químicos perigosos, o que, segundo a EPA, deve ser concluído em 2 meses. Até o momento, a Norfolk Southern já desembolsou mais de 24 milhões de dólares em reembolsos e despesas de limpeza, e como a empresa registrou um lucro recorde de 4,8 bilhões de dólares em 2022, isso não deve doer tanto assim. Prometeram ainda criar fundos para temas de longo prazo, como saúde, preços de imóveis e padrões de qualidade da água. Quanto a quem será responsabilizado no final das contas, por enquanto, é um jogo de espera. Um relatório mais detalhado do NTSB sobre o incidente só deve ser divulgado em cerca de 18 meses, quando está previsto o encerramento das investigações. Mas muitos acreditam que a verdadeira extensão dos efeitos ambientais e de saúde só será conhecida nos próximos meses e anos. Obrigado por assistir. Se gostou do vídeo, veja mais aqui, comente e inscreva-se para mais.